Esse tema aí da requisição administrativa é um tema que exige um certo cuidado, viu? Porque a gente nunca teve uma prática de requisições administrativas muito grande e por razões óbvias, né? Porque a Constituição prevê que a autoridade pública pode requisitar bem privado, vejam o que diz a Constituição, propriedade, coisa, em caso de perigo público iminente. Então, ele pode usar a propriedade particular em caso de perigo público iminente e pagará a indenização posteriormente se houver dano. Muito bem, está se falando em bem, não está falando em serviço, não. E está prevendo que a requisição é para enfrentar situações de perigo público iminente. É o caso de um policial que requisita um veículo privado para levar alguém a um hospital numa situação de urgência, né? Mas acontece que essa lei aí de fevereiro, eu chamo de lei do coronavírus para ficar mais fácil, ela previu que nessa situação de pandemia se pode fazer requisição administrativa de bens e de serviços. Aí, bom, de onde vem essa história de requisição de serviços que a Constituição prevê? Será que o presidente da República pode requisitar o serviço do Guilherme? Apresente-se em Brasília amanhã de manhã e eu vou usar você aqui como guarda-costa para os próximos 2 anos? É óbvio que não. Essa ideia de requisição de serviços, ela surgiu na Lei Delegada número 4, em 1962, só que a literatura jurídica logo explicou que o que a lei tinha feito não era uma requisição de serviços, era um contrato compulsório, porque a lei está no artigo 7º da Lei Delegada número 4, que hoje está revogada, foi revogada pela Lei da Liberdade Econômica. Mas, de qualquer modo, foi aí que se criou a ideia de requisição de serviços, né? Essas requisições de serviço que a lei previu e que a literatura corretamente explicou que não era uma requisição, mas era um contrato compulsório, ela dependia do pagamento do serviço. E a lei, inclusive, para evitar abuso da autoridade pública, previu que o pagamento seria prévio do serviço, porque senão nós conhecemos da administração pública. Usufrui do serviço e não paga depois. Esse é o regime da requisição e é, na verdade, um contrato compulsório. E qual é a diferença entre requisição e um contrato compulsório? É que na requisição você paga posteriormente, a título de indenização, dependendo do requisitado mostrar o dano. Serviço não é assim. Serviço, especialmente serviço contínuo, imagina, serviço hospitalar, estão requisitando leito hospitalar para usar pelos próximos meses, estão requisitando todos os leitos de UTI de um hospital para a administração pública usar para os próximos meses. Ora, isso não, primeiro não é o perigo público não é iminente, não é para uma providência imediata em função do perigo público iminente. É para atender uma situação de crise, de pandemia, mas não tem nada a ver com perigo público iminente, é muito diferente. Depois, se o poder público não pagar por essas prestações, é absolutamente impossível o serviço continuar, porque o serviço tem custo, né? E não existe requisição de dinheiro privado, isso não existe. E não dá para requisitar o caixa da empresa para a empresa ficar pagando as despesas. A empresa ou um hospital filantrópico privado, né? Então, evidentemente, o que dá para fazer numa situação de crise como essa é a administração impor um contrato compulsório para usufruir dos serviços privados de saúde que estejam disponíveis, mas pagando periodicamente por isso. E é importante, sabe, Guilherme, do ponto de vista da responsabilidade fiscal. Eu tenho conversado com conselheiros do Tribunal de Contas que têm me procurado sobre esse tema. Eu tenho conversado com eles alertando para a responsabilidade fiscal. Sabe o que vai acontecer? Se nós aceitarmos essas requisições de leitos hospitalares para pagar depois, vai acabar o mandato dos prefeitos, eles vão deixar essa dívida para o seu sucessor e vão dizer: eu não cometi violação à lei de responsabilidade fiscal porque eu não precisava ter dinheiro para pagar nada disso. A indenização entra em coação judicial. Isso vai virar um monstro fiscal. Não pode ser assim.